Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Estamos na nossa terceira aula, temos muitas coisas para falar, para ver. Espero que vocês tenham sonhado bastante, né? E queria começar então hoje perguntando para vocês aí dúvidas e perguntas sobre a aula passada, tá? Esse é o nosso último encontro, se ficou alguma coisa pendente, se vocês estão com dúvida de alguma coisa, ou mesmo alguma dúvida que vocês tenham tido com relação à meditação essa semana, ou com relação aos sonhos, enfim, perguntem o que vocês quiserem perguntar, tá bom? Dúvidas, perguntas, senão a gente já vai entrar aqui no nosso tema, tá bom? Eu tenho uma pergunta, Fábio. Alguém tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Fábio. Tá me ouvindo? Sem dúvidas, sem perguntas. Muito bom. Eu tenho dúvida. Eu tenho. Clarissa Strauss. Vamos lá, Clarissa. Conta. Clarissa, faz o seguinte, vamos testar aqui, liga o teu áudio e faz a pergunta em voz alta. Para todo mundo ouvir, tá bom? Tá. Será que você me ouve agora? Tá dando para ouvir? Tô te ouvindo. E aí? Então, me conta, qual a sua dúvida? Fábio? Então, na verdade, tudo bem, não é querido, tudo certo? Tem uma dúvida, tudo bem. Bom, eu acho que a gente, esses 9 caminhos para compreender os sonhos, né? Bom, é um exercício e eu acho que a gente vai ficando mais espertinho com o tempo, né? Porque é um desafio, eu acho, que a gente se autoanalisar, né? E eu acho que a pergunta qual é o título do sonho devia estar por último, porque eu só consegui dar o título dos meus sonhos quando eu chego lá no finalzinho e fica meio misturado com a mensagem do meu sonho, sabe? Eu acho que vira quase uma coisa só. É normal isso? É normal. É normal. Tudo é normal. Eu sou normal. Tudo é normal, tá normal. Pode trazer papel que eu assino embaixo, se precisar bater um carimbo, tá? Pode ficar tranquilo. É bom você ter falado disso, porque é o seguinte, eu pensei nisso mesmo, aliás, eu acho que é uma boa dica mesmo, muitas vezes a gente deixar para dar o título no final, não é? A ideia de dar o título nisso que às vezes você pega um glimpse, né? Você pega uma coisa ali do sonho que você saca que é a coisa mais importante e você dá isso como título, né? Então, aliás, até bom você ter falado disso, porque já me perguntaram também sobre o título, né? Mas como dar o título e tal. Então, lembra o seguinte, o nosso treino é para ler os sonhos, né? Ler a energia dos sonhos. E a gente já viu que os sonhos eles têm lá muitos elementos e muitas energias mescladas ao mesmo tempo. Não é? Então, uma boa parte do treino é a gente dar aquela olhada e sacar quais são os elementos mais importantes, qual é o tema, qual é a emoção, qual é o personagem, qual é o acontecimento no meio daquela balbúrdia toda, entendeu? Que são os mais importantes. Tá? Então, muitas vezes, o título, a ideia do título não é que ele seja o mais simples e o mais fácil, tá? É aquele que intuitivamente te chama mais a atenção. Tá? Entendi. Okay? Mas é exatamente isso, tá? A ideia lá das 9 perguntas são 9 caminhos, né? Então, que são caminhos a serem caminhados, né? Então, a gente vai experimentando, vai fazendo, vai testando, e depois, com o tempo, é que nem aprender a dirigir, entendeu? Você vai dar uma olhada no sonho, putz, o título é esse, a emoção é isso, a questão é essa, blá, 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 e tá, entendeu? Com o treino, tá bom? Então... Tá, eu achei que fosse ficar realmente com o tempo mesmo, né? Eu acho que a gente vai desenvolvendo essa qualidade, né, de percepção com o tempo, né? Isso. Esse é o treino. Muito bom. Mas a gente tem bastante tempo. Olha quantas noites nós temos pela frente. Quiçá sejam muitas, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Obrigado, eu também Clarissa. gostaria de falar. Pode fechar o seu som, Clarissa. Tá? Vamos lá, Mariana. É Mariana que está falando? Olá a todos. Oi, querida. Tudo bem? Então, tudo bem, Fábio.
comigo está acontecendo o seguinte, quando eu vou analisar o sonho, eu fico muito confusa. Às vezes eu acho Aham. 2, 3 caminhos que pode ser, e eu fico muito me questionando se não é o meu ego que está falando aquilo, ou se é aquilo mesmo. Sim. A meditação são duas coisas que podem estar ligadas. Eu não sei se eu fico tão relaxada, eu durmo, eu não consigo fazer inteiro. Eu consegui fazer uma vez, apesar de ter feito todas as noites. O subconsciente faz. Tá. Porque eu ando, acho que, muito cansada e é tão relaxante aquele começo ali que eu vou embora, eu já vou direto para o sonho. E aí eu não sei se isso está ligado, o fato de eu não estar conseguindo decifrar, ou se é, pá, a primeira coisa que vem na cabeça é isso. Porque eu acabo achando assim, 1 ou 2 ou 3 coisas que eu acho que e aí eu fico confusa. Tá. Então vamos lá. Duas questões. Primeiro sobre a meditação, tá? Então, a meditação é uma construção, também é um treino. É que nem academia fazer ginástica. No começo, né, Sim. dói tudo, tal, demora um tempo para a gente adquirir essa, vamos dizer, esse treino mesmo, né, de relaxar sem apagar, tá? Mas no primeiro momento, a ideia da meditação é que justamente vocês relaxem e durmem bem, entendeu? Então, a Sim. meditação não tem problema, se eu sempre estou dizendo para vocês, não tem problema nenhum que vocês durmam no meio da meditação, ok? A Uhum. ideia é ajudar você, por isso eu sugiro fazer antes de dormir. É uma preparação para o sono, para que você possa relaxar, para que você possa entrar no sono, né, e portanto também nos sonhos, de uma maneira easy, de uma maneira gostosa, de uma maneira tranquila, calma, entendeu? Clean e entendeu? Então a ideia da meditação é justamente essa, tá? Então tudo bem se você Sim. está cansada, você relaxa, dorme bem, ótimo. Porque se você dorme bem, você vai sonhar bem, tá? Muito bem. Tá. Agora, com o treino também, e aí também eu sugiro que vocês façam a meditação não só antes de dormir, façam ela em outros momentos, para quem não conseguiu fazer até o final, para ver o roteiro inteiro dela e também treinar no estado desperto, né? Com o tempo e com o treino, é possível que você, mesmo à noite, antes de dormir, faça a meditação, entre naquelas frequências cerebrais mais profundas, sem apagar. Também isso é um treino, tá? Ficar em teta com a mente desperta. É o treino da meditação, tá? Então, tá tudo certo relaxar, tá tudo certo dormir. No subconsciente, como você falou, ela está sendo ativada, ela está sendo feita. Inclusive, vários de vocês estão relatando aí que não estou chegando até o final da meditação, mas estou lembrando mais dos sonhos, né? Então, quer dizer, ela vai ajudando a funcionar, tá? Vocês a lembrarem, então tá tudo certo. Com relação à confusão, com relação a muitas informações do sonho, também isso é natural, é normal, faz parte do treino, não é? A ideia é, por isso que tem o protocolo lá, né, das perguntas, né? É para ajudar, Mariana, assim, a esse treino, Sim. da gente ver o que é ego, o que é intuição, entendeu? O que é Uhum. pensamento e o que é intuição, entendeu? O que é real, o que é ilusão, né? Isso é o treino para a vida inteira, né? É o treino da nossa Uhum. existência, porque a gente vive um mundo de ilusões o tempo todo, fica querendo justamente desenvolver essa capacidade de percepção, de observação, né? Essa acuidade perceptiva para sacar o que é real e o que é ilusão, o que é importante e o que não é importante. E olhar para os sonhos é um super treino para isso, porque é justamente isso. Você falou, mas tem várias coisas ali, né? Tem vários elementos, tudo parece importante, e tudo, de certa forma, de um certo ângulo, tudo tem a sua importância. Mas o que a gente busca ver aqui é num campo de priorização o que é mais importante, tá? Sim. Então, assim, tá tudo certo, é natural esse processo, é natural você ficar confuso. Muitas vezes mesmo, às vezes tenho sonhos que eu fico com ele um tempo ainda para sacar o que é. Tem uns sonhos, às vezes, que eu fico, caramba, isso aqui, e aí demora, às vezes, 1 ou 2 dias para eu sacar o que é aquela história, entendeu? Então, Sim. e tem uns até que eu não consigo decifrar também. Então tudo bem, entendeu? Tudo bem a gente, às vezes são coisas tão bizarras, são coisas absurdas que a gente não consegue chegar num resultado. Ok,
Porém, o exercício da gente refletir, observar, entrar em contato com aquela energia, que na verdade é uma parte nossa, né? Refletir, isso já é grande parte do trabalho também, tá? Então, veja, o trabalho não acontece só quando a gente, saquei qual é o significado, é isso, 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 isso. Não. Sim. O simples, tudo faz parte do trabalho, tudo é trabalho, tudo é válido. Desde da intenção antes de dormir, desde a tentativa de lembrar, desde sabe, de refletir sobre ele, sobre aquilo, mesmo que você não tenha uma solução para eles. Sim. Tá? Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês, com o treino fica bem mais fácil. Tá? Sim. Funciona. Então, com o treino funciona. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom. Vamos lá. Quem mais tem perguntas? Fábio. Graziela, você não quer fazer em voz alta a pergunta? Alô, Fábio. Oi. Liliane. Oi, Liliane. Você, vamos lá. Pergunta. Desculpe. Não, desculpa nada. Tá me ouvindo? Eu estava aqui, na verdade, você estava na fila aqui. Eu que não vi aqui. Então. Tudo bem, querida? Tudo bom? Bem, querido, tudo em ordem. Vamos Comigo lá. aconteceu coisas assim bem diferentes, que eu estou achando até muito estranho, por isso que eu quero falar. Na primeira semana foi tudo muito interessante, lembrei dos sonhos, escrevi, tudo maravilhoso. Agora, nessa segunda semana, eu começo a meditação e eu já durmo logo na sequência. E eu sei que eu sonho muito e coisas muito profundas, eu tenho conhecimento disso. Mas no minuto final do meu sonho, vem uma espécie de um pincel, tá certo? E apaga tudo, gira assim, vai apagando, e fica uma tela em branco. E aí eu acordo e não lembro de nada. Eu sei que foi profundo, eu sei que foi importante, mas ele apagou tudo. E esse pincel aparece toda a semana toda apareceu isso. Então eu não tenho um sonho escrito dessa semana. Olha só. E quem está segurando esse pincel? Ninguém. É uma coisa assim, ó. É tão interessante porque ele vem girando, né? Como se ele tivesse uma vida própria, é claro, né? E ele vem girando e vem apagando e vem. Às vezes ele dá um colorido, né? Mas na maioria das vezes ele vai limpando e vai deixando tudo branco, radiante assim, sabe? Muito bonito. Olha só, vou contar uma coisa para vocês. Isso pode ser duas coisas, Tá. ok? Isso pode ser o teu sistema de defesa por algum motivo, que Pensei pode ser nisso. vários motivos, né? O teu próprio sistema de defesa. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme, eu até recomendei aí nas referências, o Inception, A Origem. Sabe aquele sonho que o cara entra dentro do sonho, depois dentro do sonho, dentro do outro sonho, ele vai entrando dentro do sonho assim, e ele até no filme eles mostram isso, que é o cara lidando com um sistema de defesa dentro do próprio sonho, né? É bem interessante esse filme mesmo. Enfim, então pode ser o teu sistema de defesa por algum motivo, tá? Te poupando de acessar essa informação essa semana, tá? Isso pode estar atuando de forma, digamos assim, positiva, tá? Ou isso pode estar atuando, digamos assim, de forma negativa. O que seria a forma negativa? A forma positiva, por algum motivo X, eles estão te poupando de acessar essa informação agora, tá? Para o seu próprio bem, digamos assim. E, no sentido negativo, seria o teu sistema de defesa, de resistência, bloqueando justamente que você acesse informações que são importantes para você. Entendeu? Pode acontecer. Então, veja bem. Não, pode falar, desculpe. Então, veja bem, a gente inicia um processo aqui de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de aprofundamento, de ativação de potencial, né? Ou seja, a gente está mexendo em todo o nosso metabolismo psicoenergético espiritual, tá certo? A gente está trabalhando com elementos de cura, com elementos de transformação, né? Mexendo energia, fazendo meditações, aprofundando, tá certo? Tudo isso, o nosso sistema psíquico, ele está sendo metabolizado de uma forma diferente. Ele está sendo, vamos dizer assim, estimulado, não é, a se movimentar, né, a se olhar, a se transformar, ok? Muitas vezes o que acontece, então, vem um sistema de defesa. Então, às vezes as pessoas não fazem a meditação,
ou as pessoas não assistem mais às aulas, não é? Ou, sei lá, tem algum outro tipo de problema. Pode acontecer, tá? Então, às vezes a nosso favor, às vezes é simplesmente uma resistência que está bloqueando, é um bloqueio que está se manifestando, que está te impedindo você de acessar essa informação. Tá? A sensação que eu tenho... Então, a ideia qual que é? A sensação que eu tenho é que eu vivo muito o sonho, né? Sabe, é uma coisa muito profunda, intensa, né? E, na sequência, quando eu já vivi muito esse sonho, ele vem e apaga e deixa limpinho. Então, dá uma sensação, num primeiro momento, que aquilo que tinha que eu perceber e tudo mais, eu percebi, mas não foi numa esfera consciente, entendeu? Sei. Então, é importante isso também registrar, então, essa sua sensação, né? Mas eu quis dizer, trazer as duas possibilidades aqui. Só você vai poder perceber, sacar o que é isso, tá? Beleza. Se é simplesmente uma coisa que você vivenciou, já integrou, já internalizou o sonho, portanto, não precisa lembrar do conteúdo, porque isso pode te atrapalhar, então é melhor não ver nada, tá? Ou, não, o sistema de defesa resistindo ou bloqueando algum processo seu. Tá? Perfeito, obrigada. Fica com esses dois elementos. Tá bom? Obrigada. Nada. Vamos lá, quem mais? Quem quer fazer perguntas? Só abrir o sinal aí, o áudio e falar. Graziela, você quer perguntar, é isso? Sim. Então, tudo bem. Tudo bom, Dá querida? para me ouvir? Boa noite. Tudo bom, e você? Boa noite. Tá. Então, Boa noite. queria fazer uma pergunta que tem a ver também com um comentário de outra pessoa, não lembro quem agora, no Facebook, que falou o seguinte, que está acontecendo com a gente, que eu lembro melhor do que acontece logo depois que eu acordei. Então, eu vou lembrando dos sonhos meio de trás para frente. Tá. As partes mais recentes eu lembro primeiro, e aí, conforme eu vou lembrando, eu vou resgatando as anteriores, entendeu? Então, quando eu vejo, está tudo fora de ordem, eu não consigo ordenar direito as coisas. Você tem alguma sugestão, alguma dica, assim? Porque fica mais complexo, né? Tá bom. Então a gente... A ideia de trás para frente, ou seja, não sei se você acabou de acordar, não é? Que a ideia é pegar aquele som. Quando a gente... Não estou ouvindo nada. Travou. Travou, acho que para todos. Travou. Acho que o Fábio caiu, gente. Ele foi sonhar. Ele foi dormir. Fábio, você voltou? Alô? Alô, Fábio, volta Alô? do sonho. Estão me ouvindo? Voltou do sonho, meu. Estão ouvindo? Tá tudo bem? Sim. Tá bom. Você troca um abacaxi por tá sonho? Olha, o negócio é o seguinte, se por acaso tiver algum problema com a internet, o que eu posso fazer aqui é tirar o vídeo e ficar só com o áudio, tá? Porque eu realmente não estou em São Paulo e aqui a internet não é tão boa quanto lá. Mas se tiver algum problema, eu vou tirar o vídeo e vou ficar só no áudio, tá bom? Mas vamos lá, respondendo então a pergunta da Graziela. Olha só, quando a gente acorda, a ideia é começar a registrar sem pensar muito, né? Para a gente conseguir registrar o maior número possível de detalhes e tudo mais. Porém, se você tem algum sonho que você teve no meio da noite ou um pouco antes de acordar, não aqueles primeiros que logo depois de acordar, que você sinta que é importante, você pode pular para aquilo que você sente que é mais importante e registra primeiro aquilo que é mais importante.
ok? Então, de novo, a gente sempre volta nessa questão de ler a energia dos sonhos e sacar o que é mais importante, né? E focar nas prioridades, tá? Se o sonho que você teve ali, logo que você acordou, você está ali muito fresco e está fácil, beleza, registra. Mas se você acha que o sonho anterior que você teve no meio da noite é mais importante, você não quer perder, registra ele primeiro, entendeu? Vai, como sempre, deixa se guiar pela sua intuição, né? E registra o sonho que você achar mais importante, tá bom? E outra coisa importante é o seguinte, os sonhos, na maioria das vezes, eles vêm em cenas, né? Acho para alguns de vocês, para quem que eu respondi isso essa semana? Os sonhos vêm em cenas. As cenas podem ser cenas de um filme que tem começo, meio e fim, então as cenas são continuadas. Elas são a sequência de um mesmo filme. Porém, muitas vezes, elas são cenas independentes, ok? Você tem lá 3 acontecimentos, 3 cenas muito diferentes, tá? E essas 3 cenas não fazem parte de um contínuo. São 3 assuntos, são 3 questões, são 3 situações diferentes. São 3 energias diferentes, ok? E uma outra coisa que pode acontecer é que essas 3 energias, esses 3 sonhos, essas 3 cenas, embora tenham uma narrativa diferente, elas têm o mesmo significado. Ou seja, só a narrativa é diferente. A mensagem é a mesma. Então é muito comum, acho até que você, Graziella, o sonho que você trouxe, 2 sonhos que você trouxe, aquele da sua família e um que você trouxe, acho que ontem, não é? Que era aquele em Londres, né? Os 2 você vê que eram sonhos diferentes, mas eles tinham o mesmo tema ali, que é a questão da transição, que era um conflito entre o novo e o velho, né? Um no ambiente mais familiar, o outro no ambiente não familiar, mas assim, em essência, eles tinham ali um conflito trazendo uma mesma energia, uma mesma mensagem, né? Sim. Né? Entendeu? Percebe? Então, muitas vezes a gente tem muitas cenas, mas a mensagem é a mesma, a história é a mesma. Entendeu? Tá? Certo. Então, não se preocupem se no começo é tudo meio confuso. Vão fazendo, gente. Deixa a roda girar, tá? Vai escrevendo, vai anotando, vai aplicando o protocolo, vai exercitando lembrar, vai ficando confuso durante algum tempo, fica confuso, mas o importante é continuar, entendeu? É não desistir porque está difícil, porque está confuso, porque isso faz parte do processo. É um treino, tá? Aqui a gente está dando um boost nesse treino, tá? Mas é o treino que vai fazer tudo ficar mais fácil. Alright? Muito bem. Fala. Quem mais uma pergunta? Só para emendar com a história do protocolo, assim, tem alguns sonhos que eu não sinto necessidade de fazer todas as perguntas do protocolo. Sim. E aí já vou direto para a pergunta principal, que é as duas, né? Qual a emoção e qual a mensagem? Se sai fácil assim, tudo bem, né? Porque... Pronto, exatamente. Não precisa aplicar o protocolo completo para todos os sonhos, entendeu? A ideia do protocolo é justamente para dar alguns caminhos para você olhar para os sonhos, né? Olha para a emoção, olha para a mensagem, olha para quem, quando e onde, não é? Olha, entendeu? Essa é a ideia, né? Olha para o seu eu onírico, não é? Isso é importante também, não é? Tá? Enfim, então são caminhos. Mas se você já sacou, já entendeu, já pegou, beleza, matou, ok, tá ótimo. Próximo, entendeu? Não precisa aplicar tudo, tá? Beleza. Beleza? Então tá bom. Obrigada. Quem mais? De nada. Pergunta, quem quiser perguntar, liga o áudio e pronuncie. Gabriela. Hello. Gabriela. Oi, Fábio. Oi, Dreamers. Então, tem uma questão... Oi, gente. Uma questão que eu estou entendendo que o sonhar bem tem a ver com a qualidade de vida, né? Então, eu estou percebendo muito isso, que se eu durmo após um certo horário, o meu sonho muda totalmente. Então, eu senti muita diferença dessa semana passada para a primeira.
A primeira semana, os 3 primeiros dias, eu dormia total, daí meu corpo foi se acostumando, e aí eu consegui lembrar, e meu corpo vibra, e treme o céu da boca, treme os olhos, treme a mão, vou sentindo os sons isotrônicos que tem na meditação, eles mexem com a frequência. E eu fui fazendo uns testes, se eu durmo às 10, se eu durmo às 10h30, às 11, meia-noite, 1h, puta, muda completo. E aí eu queria entender um pouco o quanto trabalhar com a questão do sonho tem a ver com a nossa qualidade de vida, sabe? Porque eu acho que, para mim, pelo menos, que a semana passada foi bem complexa, interferiu, inclusive, e eu consegui lembrar do sonho. Eu não consegui muito não, entendeu? É isso. Então, tem uma conexão direta, né, entre qualidade do sono e qualidade do sonho, né? Qualidade do sonho e qualidade do sono, e com qualidade de vida. Essas 3 qualidades estão diretamente ligadas, não é? Hoje, os distúrbios do sono, né? Assim, a gente tem dormido menos do que muitas vezes seria ideal, com uma qualidade pior, não é? E sem reconhecer uma coisa que se chama cronotipia, que é um estudo bem interessante, que ele estuda o nosso biotipo em termos de tempo, não é? Então, por exemplo, tem pessoas que rendem mais de manhã, tem pessoas que rendem mais à tarde, tem pessoas que rendem mais à noite, tem pessoas que são notívagas, tem pessoas que são mais diurnas, vespertinas, enfim. A cronotipia mostra o seu biotipo, vamos dizer, temporal, no sentido de em que tempo do dia, em que hora do dia você funciona melhor, né? Enfim, a gente não considera nada disso, né? Tudo padronizado, então você vê que algumas escolas na Alemanha agora estão começando a fazer isso, considerando essa cronotipia, regulando o horário de estudo das crianças em função do biotipo dela, entendeu? Bom, mas isso ainda, a gente está bem longe disso, né? Mas no geral, então, como a gente dorme menos, em geral, por incrível que pareça, a gente está dormindo menos, e né, menos quantidade e menos qualidade de sono, né? Tem muito barulho, por exemplo, quem mora em São Paulo, né? Eu só consigo dormir em São Paulo também com um tampão de ouvido e mesmo tampão nos olhos, né? Se eu durmo sem tampão de ouvido, eu durmo muito mal. E tem aqueles ruídos menores que a gente acha, né, que nem não interfere, mas interfere, e muitas vezes a gente nem percebe que a gente se acostuma, né? Enfim, tem todo tipo de poluição sonora, visual, qualidade do ar, tudo isso impacta a nossa energia, não é? E, portanto, impacta o sono e, portanto, impacta os sonhos, né? Então, até a ideia de fazer esse trabalho com os sonhos, a ideia de ter a meditação, é justamente para entender que fica muito difícil a gente querer, muitas vezes, se transformar sem querer mudar nada, né? Tipo, não dá para a gente se transformar sem mudar. E, portanto, aos poucos, para a gente poder ter melhores sonhos, a gente tem que cuidar mais do sono. E para cuidar mais do sono, a gente tem que cuidar mais da nossa vida e de nós mesmos, né? Então, você vê que trabalhar com sonho, no fundo, acaba sendo um projeto de qualidade de vida mesmo. Alright? Muito bem. Quem mais tem perguntas aqui? A Aline, é isso? Aline, liga o áudio. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Eu queria saber algumas coisas, por favor, no sentido dessa questão das cenas que você falou, né? O filme que vem. O que aconteceu comigo essa semana foi o seguinte: eu tinha que acordar um determinado momento, eu coloquei o despertador e eu estava sonhando ainda nesse momento. Então, eu acordei, eu desliguei o despertador, que tinha um tempinho ainda, e eu voltei a dormir. Eu fiz isso no sonho, pensando já, e consegui fazer na realidade e voltar. Nessa hora que eu voltei, eu continuei a sonhar e tudo mais. Quando eu terminei de sonhar, eu fui anotar o sonho e eu fiquei com a questão do porquê que eu tinha querido voltar. Se era uma tentativa de que eu pudesse atuar no sonho, né? Ou se era algo que eu só precisava ver e eu tive dificuldade de entender o que eu estava fazendo. Isso acontece muito. Então, eu queria que você, se fosse o momento de você já falar sobre isso, senão eu aguardo quando for. Tá, a gente vai falar disso, que é justamente o tema da aula de hoje, Aline,
que é essa história da gente mergulhar e entrar nos sonhos e começar a editar os sonhos, editar a nossa energia e a programá-los, tá? Eu acredito que possivelmente eu vá responder isso durante a aula. Vamos combinar o seguinte, se por acaso ainda até o final não tiver respondido a sua pergunta, aí você me lembra aqui e me faz ela de novo, pode ser? Tá bom, pode ser. Obrigada. Tá bom. Fábio, Oi. Tem uma pergunta. Vamos lá. As meditações que você está passando para a gente são para preparar a gente para ter um sono melhor, um sonho melhor e, eventualmente, lembrar dos sonhos quando acordar de manhã. A minha prática de anotar os sonhos, ela é muitas vezes, eu vim me treinando para anotar durante a madrugada. Eu sonho, aí eu falo assim, eu quero anotar esse sonho. Aí eu acordo, aí vou lá, anoto o sonho, aí eu estou tentando fazer o protocolo. Às vezes eu consigo, às vezes não. Aí, para mim, pelo menos, dessa forma, eu consigo ter a sensação ou o título, para mim é muito claro, porque daí eu consigo pegar o sonho naquele momento e fazer. A ideia, existe um ideal, ou para cada um é diferente? Porque às vezes também acordar no meio da madrugada, você anota o sonho, aí às vezes você não consegue voltar a dormir, aí você fala, você começa a botar na balança o que é melhor. A ideia seria realmente, para cada um funciona de um jeito, ou tem um ideal que seria a gente criar um mecanismo de anotar os sonhos só ao acordar? Então, isso que você faz é muito bom. Eu quando eu tenho sonhos no meio da noite, que eu sinto que é importante, eu acordo, eu anoto. Porque a chance de esquecer é muito grande, né? Os sonhos são bolhas de sabão, né? É aquela bolha de sabão que está ali, você encosta ali, ele desaparece, você fica tentando pegar e às vezes você não consegue pegar, né? Então é energia muito sutil, né? Então, assim, se você acordou, teve um sonho que se sente que é importante, por isso eu sempre volto nisso, né? Que o treino principal é como é que a gente lê a energia do sonho e sacar o que é importante e o que não é importante. Porque tem muito conteúdo, né? Tem muitos elementos. E é isso, vou levantar no meio da noite ou não vou, né? Questão que nem sempre a gente tem essa clareza do que é importante e o que não é. E muitas vezes a gente pode estar errado. E até que a gente tenha um treino bem, vamos dizer assim, sedimentado, eu recomendo anota tudo, registra tudo, porque ainda estamos em treino, tá certo? Então, se você tem um sonho durante a noite, se acordou, anota. Porque a chance de você esquecer de manhã é muito grande, né? Então, se você acordou ainda, tá certo? Tem esse elemento. Se por algum motivo a tua consciência te fez acordar, é porque provavelmente é importante o sonho. Tá? Então eu recomendo fazer isso. Agora, o protocolo principal é o protocolo que vocês mesmos vão criar para vocês. Tá? E o que guia esse protocolo funciona? Entendeu? Se funcionar, use. Tá? Use aquilo que funcione para você, de acordo com as suas características, com o seu jeito. É isso que a gente está dizendo. Quanto mais personalizado for, melhor. Esse protocolo que eu apresento aqui, que eu sugiro, é uma coisa para começar o trabalho, né? Para ter um andaime, né? Mas depois você constrói, de repente, como ela falou, de repente é melhor, acho que a Clarissa falou, é melhor colocar o título no final. Beleza, Clarissa, então coloca o título no final, para você funciona melhor, entendeu? Não precisem ficar fixos e presos aos protocolos. Os protocolos é um andaime para ajudar você a construir o teu próprio jeito de lidar com sonhos, né? Então tem dicas, tem caminhos, tem sugestões, tem referências para você não se perder nesse caminho, tá? Então se funciona, levanta. Aliás, outra coisa, já te adiantando uma coisa, Eduardo, tem muitos dos treinos com sonhos que eles recomendam acordar no meio da noite, inclusive um sonho para ter sonho lúcido, é esse, justamente, acordar no meio da noite, anotar, às vezes até eles esperam para você esperar um tempinho, muitas vezes você pode até fazer uma meditação ali rapidinho nesse intervalo e voltar a dormir usando a técnica que a gente vai usar hoje, na meditação 3, que é uma técnica para ter sonho lúcido, tá? Então, é um exercício bem interessante. Então, toda vez que você acordar no meio da noite, ao voltar a dormir, né, aplica essa técnica que a gente vai aprender hoje, tá? Que ela funciona muito bem.